e eu quero te convidar a abrir a Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que nós vamos falar agora, pensar um pouquinho sobre o tema dessa devocional que eu falo aqui para você. Você está fugindo de quem? Olha só. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Pessoal, quando eu penso nessa parábola aqui do filho pródigo, desse homem gastador aqui, a gente fica pensando a respeito de tantas coisas e o que nos leva a ver qual é o nosso relacionamento com Deus e conosco. Aí eu posso perguntar para você, é possível esconder de Deus? Não. De jeito nenhum. Por exemplo, o Salmo 139 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, em todos os lugares que nós estivermos, ali Deus estará. E outra coisa, quando o pastor Márcio nos ensina, ele sempre fala, olha, sobre uma oração: Senhor, eu entro na tua presença. Espera aí, não tem como você sair dela. Então, como que você entra? Não é verdade? Porque de Deus a gente não foge. Mas aí a pergunta que eu faço para você é essa: você está fugindo de quem? Onde você está? Aqui esse jovem, esse primeiro esconderijo que ele buscou, ele quis buscar um esconderijo porque ele fugia de si mesmo. Ele quis viver essa vida irreal, fantasiosa, essa vida de prazeres, talvez uma vida que o fizesse fugir de compromissos, responsabilidades, né? Fugir ali até da sua família. Por isso que ele pediu sua herança e cascou fora. Agora, quando nós pensamos sobre o que é ou o que venha a ser esconder de nós mesmos, nós vamos ver que esconder de nós mesmos é ter vergonha de quem nós somos. É aquela condição de pertencimento, aquela condição de uma identidade pessoal. Nós nos envergonhamos de onde nós moramos, envergonhamos das nossas famílias, envergonhamos do nosso corpo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso e às vezes a gente quer fugir disso. E hoje a gente vê as pessoas buscando um corpo, um biotipo que não é dela, buscando uma aceitação que não faz parte de um meio. Por quê? Nós vamos buscar esses subterfúgios. E os subterfúgios aí que normalmente nós encontramos são todos esses transtornos aí. Nós encontramos o álcool, encontramos as drogas, que são as maneiras mais fáceis da gente viver dissolutamente ou, como o texto bíblico diz, irresponsavelmente. Então, por isso, quando a gente pensar sobre onde nós estamos, cuidado para não pensar a respeito de fugir de si mesmo. Aqui esse moço também, ele fugiu do outro. A gente vai ver nos versos 14 a 16 aí especialmente, que ele descobriu que ele não tinha, né? Descobriu que ele não tinha mais dinheiro, perdeu as amigas, perdeu as namoradas, perdeu os amigos, perdeu os parceiros ali. Por quê? Ele estava sendo mostrado, porque ele fugiu de si, ele então tinha que fugir dos outros, porque ele já não era aquela aparência que ele dava. O dinheiro acabou, os amigos acabaram. O dinheiro acabou, as mulheres acabaram para ele. Então, ali ele curtiu uma solidão para que ele não desejava mais
que ninguém o visse daquele jeito humilhado. É aí onde entra talvez uma depressão. Nós fugimos do mundo, esse estresse que nós passamos, assim, olhando à volta, nós não queremos mais ir numa festa, não queremos mais nos relacionar, no trabalho não nos damos bem mais com as outras pessoas, porque esconder dos outros, naturalmente, tem ali como um sinônimo, né, um sintoma de culpa e também um sintoma de vários complexos. Porque se eu não me aceito, eu também não vou aceitar o outro e não vou querer que o outro, eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar as minhas conquistas, não vou trabalhar ali as minhas relações, e é por isso então que eu me escondo das outras pessoas. E nas grandes cidades, a gente vai ver, principalmente aqui numa metrópole como nós temos aqui vivemos em Belo Horizonte, tantas pessoas cercadas de muitas pessoas, mas vivendo a solidão. Solitário é aquele, não é que está sozinho, sozinho é uma coisa, mas solitário é aquele que não tem com quem dividir a sua alma, ou seja, aquele que busca o isolamento dos outros também. E aqui, esse texto também nos mostra que ele buscou um terceiro esconderijo. Ele estava fugindo também de Deus. No caso aqui do filho pródigo, esse fugir de Deus significa ali, num paralelo, quando nós queremos fugir de Deus, porque ele quis fugir do Pai. O Pai e Deus aqui se assemelham, eles se fundem ali exatamente para a gente poder pensar que, para que eu preciso de Deus? A vida do homem é em busca de Deus e fugindo de Deus, até que encontra com Deus. E que seja assim na nossa vida, porque fugir de Deus é quando nós também não queremos nos reconhecer em Deus, não queremos conviver com os outros e também nós não queremos conviver numa igreja com as nossas responsabilidades, professando e testemunhando fielmente a nossa fé. E esse rapaz aqui, ele nos ensinou isso, quando nós queremos fugir de Deus, quando já não temos mais aquele apetite para a palavra de Deus, não temos mais aquela vontade de ter um tempo a sós com Deus de oração. Por isso que no nosso programa, todos os dias começamos com a devocional, fruto de um tempo a sós com Deus, nosso, mas para que você também reflita sobre aquilo que Deus quer te falar. Então, pense, muitos homens quiseram fugir de Deus. Jacó, ele fugiu do seu irmão e teve um encontro com Deus. Nós vamos ver que Moisés fugiu para o deserto e teve um encontro com Deus. Balaão fugiu da jumenta, mas teve um encontro com Deus. Elias fugiu de Jezabel e teve um encontro com Deus. Hoje, o contexto que eu quero ministrar para você, está fugindo de quem? Então, corra para os braços do Senhor. É o que esse texto aqui hoje nos ensina um pouquinho mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.